pessoal, uma ótima tarde, bom sábado para você ligado na NDTV no nosso Clube da Bola. Agora o assunto é o futebol catarinense. Em destaque as nossas equipes, os nossos representantes que vão entrar em campo neste fim de semana. Obviamente o grande destaque é o clássico Chapecoense e Avaí, os dois que vão se enfrentar no Oeste Catarinense. Tem também o Tigre, duelo importante, o chamado jogo de 6 pontos. O Criciúma vai enfrentar o Atlético Paranaense. Os dois estão brigando para não cair à segunda divisão. É um fim de semana recheado de emoções e a gente vai fazer o esquenta, como você já sabe, encontro marcado aqui na NDTV no nosso Clube da Bola. Bora escalar a nossa seleção, nosso timaço. Começando por ele, o capitão camisa 10, Sérgio Badá. Qual é o destaque aí do Velho Oeste, Oeste Catarinense? Boa tarde, amigo. Olá, Alisson. Boa tarde para você. Um abraço a todos ligados do Clube da Bola. É o clássico de amanhã, né? Esse jogo tão importante, Chapecoense contra o Avaí, 4 horas da tarde na Arena Condá. O Avaí tentando chegar, se aproximar ali do G4 e a Chapecoense tentando sair da zona de rebaixamento. A promessa de um jogo quente amanhã na Arena Condá, como normalmente acontece quando se enfrentam Avaí e Chapecoense, Chapecoense e Avaí. E tem um ingrediente extra, né? Uma pitadinha ali, um temperinho verde nesse duelo, que é o encontro do Gilmar Dalpozo com o Avaí. Ele que comandou a equipe antes de ir para a Chapecoense, foi demitido e substituído pelo Enderson Moreira. Daqui a pouco a gente vai falar também desse momento especial, desse encontro que também teremos no nosso clássico catarinense da Série B. Bora lá para o Vale do Itajaí, Blumenau na tela. Emerson Luiz, qual é o seu destaque? Boa tarde, amigo. Emerson Luiz, qual é o seu destaque? Boa tarde, amigo. Boa tarde, Alisson. Um abraço a você, Badá, os demais colegas que estão por vir. Boa tarde a você, principalmente telespectador do Clube da Bola. Nosso destaque aqui sem futebol, já que terminou a Série B do Catarinense com uma decepcionante participação da nossa dupla aqui, Blumenau e Metropolitano, Metropolitano e Blumenau. Secar, acompanhar, torcer por adversários, por times de Santa Catarina, principalmente torcer na Série B do Campeonato Brasileiro, na Série A, na Copa Santa Catarina, também não temos nenhum representante, mas temos aqui como destaque, viu, Alisson? Jogos estudantis da primavera, quase 50 edições, mais de 11 mil alunos, crianças, alunos de mais de 80 escolas particulares, escolas públicas, escolas estaduais que se enfrentam em 18 modalidades em 3 semanas. Isso aqui é o destaque. Muita gente boa já saiu daqui, já defendeu Blumenau, times do Brasil, do exterior, já disputou a Olimpíada. É um berço, é uma grande referência. Tudo acontece aqui no Complexo Esportivo do SESI. Porque, se tratando em futebol, de fato aqui a coisa não anda boa, faz tempo. Verdade, amigo. Infelizmente, né? Infelizmente a gente torce aí para que os clubes da região voltem ao cenário, voltem a brilhar, inclusive no nosso Campeonato Brasileiro, representando o nosso estado. Aqui em Florianópolis, no estúdio comigo, ele, Ansel. Qual é o seu destaque? Boa tarde, amigo. Tudo bem, Alisson? Boa tarde para você, boa tarde para os colegas e o pessoal de casa acompanhando o nosso Clube da Bola. Destaque é o clássico entre Chapecoense e Avaí, amanhã lá no Oeste. Nosso querido Sérgio Badá e o Eduardo Florão vão estar lá acompanhando. E também o Figueirense, que entra amanhã em campo pela Copa Santa Catarina, o jogo que pode servir também como um pedido de desculpas depois do papelão que o time fez contra o Concórdia. Aliás, eu estou curioso para ver o desempenho dos atletas depois daquele puxão de orelha, aquela cobrança pública do técnico do Figueira. Aliás, temos informações, já eu trago informações a respeito disso, que no vestiário o pessoal tá na bronca, principalmente os atletas experientes não gostaram. E aí o treinador ficou sozinho nessa cobrança, a diretoria, ninguém veio a público também questionar o desempenho dos jogadores na partida contra o Concórdia lá no Oeste Catarinense, e aí o clima não ficou bom, e a gente vai ver como é que vai funcionar amanhã em mais uma partida da Copa Santa Catarina. Bora lá para o sul do estado, Sul Maravilha, os conterrâneos de Criciúma. Alô, Renato Semensati, boa tarde, amigo. Qual é o seu destaque? Boa tarde, Alisson. Destaque aqui na capital catarinense do futebol, que você bem conhece, né? O único lugar do estado em que tem Série A do Campeonato Brasileiro pra gente falar é o jogo contra o Atlético Paranaense. Semana cercada de mistério, Tencate fechou os trabalhos, tomou 5 do Palmeiras no final de semana, deve ter mudança em todos os setores, estádio lotado amanhã, essa é a expectativa, porque
para permanecer na Série A, Alisson, só ganhando do Atlético Paranaense amanhã. O Semensati já chegou com os 2 pés, né? Já chegou com um carrinho, com o pé alto, colocando aquela provocação nos demais comentaristas, colegas de outras regiões do estado, porque só no sul de Santa Catarina tem o time de elite, que é o nosso Criciúma, na Série A do Campeonato Brasileiro. Mas agora, na abertura do programa, o destaque será o clássico catarinense da Série B, que vai colocar frente a frente a Chape, que está lá na zona de rebaixamento, teve a possibilidade de sair do Z4 na última rodada, tropeçou, perdeu, continua por lá, então vai entrar pressionada na Arena Condá buscando essa vitória e vai pegar o Avaí. O Avaí que está almejando chegar ao G4, ao grupo dos 4 primeiros colocados, para continuar sonhando com acesso. Hoje fica aquela dúvida, será que consegue ou não? Está apresentando muita instabilidade, está muito imprevisível o Avaí. Às vezes engata uma boa sequência, depois acaba perdendo jogos que parecem impossíveis de serem perdidos. Então a gente vai ver frente a frente Chapecoense e Avaí lá no Oeste Catarinense e vai colocar mais uma vez o Gilmar Dalpozo cara a cara com os atletas, que há poucos dias ele comandava aqui no estádio da Ressacada da Molhada. Esse vai ser o reencontro do treinador Gilmar Dalpozo com o Avaí. Pouco mais de um mês após a saída do comando do Leão da Ilha, Dalpozo vive um momento bem diferente de quando saiu. Mas antes de relembrar os momentos finais do treinador aqui na capital, vamos falar do começo meteórico e que levou o time do sul da ilha até a liderança da Série B. A estreia foi no dia 11 de maio, diante do Coritiba. Vitória por 1-0 com gol do volante Zé Ricardo. Depois disso foram mais 4 vitórias seguidas, sobre CRB, Sport, Goiás e Ituano. No confronto contra a Chape, no primeiro turno, 100 gols na Ressacada. Como falei antes, o auge foi na 13ª rodada, quando depois de 10 anos, o Avaí assumiu a liderança da Série B do Campeonato Brasileiro. A série invicta de 11 jogos do Dalpozo encerrou contra o Novo Horizontino, no dia 8 de julho, derrota por 1-0. Aí tudo foi por água abaixo. Foram 3 derrotas para Vila Nova, Ceará e Ponte Preta e 2 empates diante de Mirassol e Botafogo de São Paulo. Um dia depois da partida contra a Ponte no Moisés Lucarelli, no dia 5 de agosto, a diretoria do Avaí anunciou a saída de Gilmar Dalpozo. Foram ao todo 16 jogos, 6 vitórias, 6 empates e 4 derrotas, um aproveitamento de 50%. No dia 20 de agosto, a Chapecoense anunciou a contratação do treinador para sua 4ª passagem pelo comando do Verdão. Desde que ele chegou, venceu 2 jogos, empatou 2 e perdeu 1 partida. Agora, o gringo reencontra seu ex-clube, que ainda briga por uma vaga no G4, enquanto que a Chape quer escapar do rebaixamento. E aí, comentaristas, quem leva melhor neste domingo? A Chapecoense de Dalpozo ou o Avaí de Anderson Moreira? Boa, Matheus. Boa, Matheus. Vou passar essa pergunta, esse questionamento, começando lá pelo Oeste Catarinense. Sérgio Badá, será que tem um ingrediente a mais, aquela motivação extra para o Dalpozo enfrentar o Avaí, a ex-equipe, já que ele foi demitido pela direção? Só quero fazer uma observação para o nosso querido Renato Semensati. Eu ouvi o pós-jogo na capital catarinense do futebol domingo passado, cara, tava pesado. O clima não tava bom, não, no pós-jogo na rádio lá. Tavam nervosinhos os meninos com o 5-0 do Palmeiras. Aqui nós aplicamos 5-0 no Palmeiras na Série A. O Criciúma tomou, mas eu acho que pode se recuperar ainda, né? Vamos torcer pelo nosso Tigre, tempo, né, pela Badá? capital catarinense do futebol. Dito isso, apenas uma observação. Foi perguntado para o Gilmar Dalpozo se teria algum sentimento especial em enfrentar o Avaí. Ele disse que não. Ele falou, não, é um jogo normal, é de uma equipe que eu conheço bem, que eu estava lá até outro dia, mas muda o treinador, muda a maneira de pensar, muda a maneira de jogar, mas ele conhece os jogadores, né? Agora, eu fico pensando comigo, e os técnicos não admitem isso, né? Mas eu acho que tem lá no fundinho, tem um sabor especial, sim, porque 5 jogos sem vencer, mandaram o cara embora. Isso aí acontece em todo lugar. Aqui, mandaram com 2 jogos, mandaram o Tcheco embora. O CRB mandou Bruno Pivetti com 3 jogos essa semana. Então, vida de treinador é assim, né? Mas, independente disso,
a Chapecoense precisa muito da vitória. Precisa muito da vitória para se recuperar desta derrota aí, que foi uma derrota amarga, que a Chapecoense chegou a estar perdendo 3-0. O Dalpozo, a Chapecoense vinha numa sequência muito boa. 5 jogos sem perder e numa evolução. Só que nesse jogo aí, o time entrou totalmente desconcentrado e desajustado. As escolhas do Dalpozo, principalmente, colocou o Jonathan, que é um zagueiro, de lateral esquerdo, e o João Mário Dalpozo entende que não foi por isso que a Chapecoense estava perdendo de 3-0, foi questão de ajuste mesmo, mas enfim, o Vila Nova é muito forte jogando dentro de casa. São 14 partidas, 11 vitórias e 3 empates. E até 5 minutos do segundo tempo, estava 3-0 para o Vila Nova. Aí a Chapecoense reagiu, o Gilmar Dalpozo fez algumas alterações, corrigiu a lateral esquerda, estreou um paraguaio, Walter Claro, entrou muito bem no jogo. A Chapecoense descontou para 3-2 e se faz o segundo gol um pouquinho mais cedo, eu acho que empataria. E teve, depois de fazer o segundo gol, teve até oportunidade para empatar no chute do Rafael Carvalheira, que o goleiro do Vila Nova defendeu. Então, o time começou muito mal, mas terminou bem. De certa maneira, amenizou um pouco a derrota, mas aumenta a necessidade de vitória amanhã nesse clássico que promete ser quente entre Chapecoense e Avaí na Arena Condá. Verdade, ingredientes não faltam nesse duelo. Ian, qual é a tua opinião também a respeito desse duelo à parte, né? Do Gilmar Dalpozo com o Enderson Moreira, o encontro do antecessor com o seu treinador, né? O treinador que assumiu a equipe depois que ele foi demitido. Alisson, tem uma pitadinha de rivalidade sim, né? Por mais que o Gilmar é um gentleman, né? O cara não vai admitir que realmente tem ali um sabor de vingancinha no ar. Mas a gente sabe que ele saiu muito chateado pela forma que aconteceu no Avaí. Até na nota que ele divulgou através da sua assessoria de imprensa, ele afirmou que tinha certeza que conseguiria conquistar o acesso, que foi pego de surpresa com a demissão. Até a gente aqui foi pego de surpresa, para ser bem sincero, porque a gente entendia que em alguns jogos o Avaí desempenhava bem, principalmente fora de casa, mas acabava perdendo ponto, acabava tomando gol no fim, acabava perdendo jogos, como foi contra o Vila Nova, por exemplo, mas a gente não esperava uma demissão naquele momento. Eu digo isso porque geralmente os técnicos balançam nos clubes antes de cair. No caso do Gilmar Dalpozo, não, ele não chegou a balançar, ele despencou de uma vez só. Então acabou pegando de surpresa, deixou o Dalpozo chateado, ele queria muito treinar o Avaí, era um sonho já de muito tempo do treinador, ele admitiu isso algumas vezes em coletiva. Então, certamente deve ter uma pitadinha ali de rivalidade, não pelo clube, mas de repente pela forma como os dirigentes conduziram ali o processo da saída dele. Vamos lá, seguindo essa opinião da galera, repassando esse questionamento aos demais participantes, aos demais atletas do nosso timaço Clube da Bola. Renato Semensati, qual é a tua opinião também a respeito desse duelo à parte envolvendo Dalpozo e Enderson Moreira, já que vai ter o reencontro do treinador com o Avaí? Eu te confesso que a distância, como falou o Ian, eu não entendi a demissão do Gilmar Dalpozo no time do Avaí, não. Ele pegou o Avaí num buraco, tirou do buraco. É verdade que passou por um momento de instabilidade, mas é normal, né? Dentro de um campeonato longo. E vejo o Enderson Moreira, por exemplo, chegou a Santa Catarina, me parece que com ar professoral. Eu vi a entrevista dele coletiva depois do Avaí tomar um banho de bola do esporte e numa troca ali de conversas, de diálogos com o nosso colega, o Christian de Los Santos. Não, criamos várias oportunidades, um jogo que ninguém viu, só ele viu. Então, dentro desse cenário, meu caro Alisson Francisco, eu vejo vantagem para a Chapecoense, não só por jogar em casa, mas pelo Gilmar conhecer muito bem o adversário. Não tem favorito, clássico em Santa Catarina é sempre muito equilibrado, mas acho que a Chapecoense, o fator Gilmar Dalpozo, faz a diferença. E é claro que ninguém gosta de ser demitido, né, meu caro? E agradecer ao meu querido Badá pela audiência, e quando ele tem saudade de Série A, ele liga na Crônica de Criciúma. Isso é legal. Clima quente, clima quente. Vai, Badá, vai pra tréplica. Não, é tréplica. Não, eu sei como é que é isso aí, porque a gente viveu isso aqui 10 anos, né, cara? O Criciúma andava longe, afastado, momentos difíceis. Então, a gente sabe exatamente o sentimento do Criciúma estar na Série A. Só que é dolorido. 5-0 é dolorido. Chapecoense metia 5-0 aqui, meteu 5 no Palmeiras, meteu 5 no Inter, era 4 no Fluminense, quem vinha aqui levava surra. Tomar de 5 é doído.
mas vai se recuperar. Tenho fé que amanhã nós vamos ganhar do Atlético Paranaense e vamos sair da zona perigosa ali, porque o Criciúma é o nosso representante na Série A. Vai, Semessati. Ainda bem que as cadeiras elas estão parafusadas no chão. Ah, importante. Badá, não te preocupa com 5, não. Tu te preocupa com Z4. Te preocupa só com 4. Vamos lá pro Emerson Luiz. Emerson Luiz aí de Blumenau, tua visão sobre esse encontro? Avaí, Chapecoense, Chapecoense, Avaí, Henderson Moreira e Gilmar Dalpozo. Alisson, se você olhar na tabela, o favoritismo é do Avaí, que está lá em cima, está brigando pelo acesso, a Chapecoense está brigando para não cair. Mas eu acho que a Chapecoense, eu tenho que deixar esse acho de lado. Eu tenho certeza, acredito que houve uma mudança no clima da Chapecoense, apesar da última derrota, aquele trauma em casa, 11 jogos sem vencer, foi quebrado. E isso dá uma animada geral no elenco, na torcida, cria uma nova química e eu enxergo aí um jogo muito difícil para o Avaí diante da Chapecoense, pelo fato principalmente, como foi dito, do Dalpozo conhecer o adversário e estar de fato com sangue no olho. Como disse o Ian, é um cavaleiro, sem dúvida nenhuma. O Dalpozo não gosta de entrar em dividida, pelo que a gente conhece do histórico dele. É político, é inteligente, é sensato, ele sabe que esse tipo de clima não é legal para a carreira dele, enfim, ele trabalha dessa forma, mas eu imagino que ele deve estar, sim, com muito sangue no olho, porque ele falou aqui mesmo, no Clube da Bola, quando assumiu, naquela arrancada, que estava bem, estava com muita moral no Avaí, que estava morando na capital do estado, a família, estava todo mundo feliz. Eu fico imaginando, às vezes a gente não pensa muito em técnico, em integrantes de comissão técnica, em atletas, nas famílias. Pensa bem, é uma mudança logística radical. Você sai de Florianópolis, é claro que a família fica nesse primeiro momento, porque existe tanta instabilidade no futebol, mas você sai e vai para Chapecó. É uma mudança radical. Às vezes, você sai daqui e vai para o norte do país. Aí, dependendo da situação, você tem que levar o teu filho, a tua filha, que está estudando, aí muda de colégio, enfim, é uma mudança radical. Mas voltando ao jogo, eu só queria trazer esse pensamento aqui do que acontece nos bastidores. Não deve ser fácil também, apesar de muitos ganharem bem, não deve ser fácil essa carreira aí para a família como um todo. Mas eu cravo aí que a Chapecoense vence o jogo. Boa, o Emerson não ficou em cima do muro, hein? Não ficou em cima do muro. Vamos saber como é que estão as equipes para esse confronto, começando pelo time da Chapecoense. O Eduardo Florão chega com os detalhes da Chape pra gente. Olá, boa tarde para você, boa tarde para o pessoal ligado com a gente aqui no Clube da Bola. A Chapecoense entra em campo amanhã para o Clássico Estadual contra o Avaí com muita urgência pela vitória. Isso porque o Verdão perdeu pela primeira vez sob o comando do técnico Gilmar Dalpozo nessa quarta passagem no meio de semana. O jogo contra o Vila Nova, a Chapecoense saiu perdendo de 3-0, depois alcançou no marcador 3-2, quase empatou o jogo no finzinho, mas mesmo assim contabilizou essa derrota. O aproveitamento do técnico Gilmar Dalpozo ainda supera os 50%, então há muita confiança de que a Chapecoense pode sair da zona de rebaixamento caso vença o Avaí nessa rodada, e aí com a combinação de resultados a Chapecoense pode de fato sair do Z4. É a meta, é o objetivo nesse clássico estadual. E é claro, como é um clássico, como há uma rivalidade entre esses dois clubes, há também aí a questão motivacional, né? Uma forma de tentar atrair o torcedor. A diretoria fez promoção de ingresso, o sócio torcedor pode trazer um convidado de maneira gratuita. O torcedor que comprar um bilhete vai ganhar um bilhete adicional também para trazer um convidado, além de ter um sorteio aí de 50 camisas oficiais da Chapecoense para os sócios que estiverem na Arena Condá para esse duelo contra o Avaí. É um jogo grande aqui do nosso estado, é um jogo muito representativo de dois clubes que estiveram em evidência no cenário nacional nas últimas temporadas, se enfrentaram muitas vezes na Série A do Brasileiro, se enfrentaram muitas vezes na Série B do Brasileiro e também em finais do Campeonato Catarinense. Então tem vários elementos aí, vários ingredientes para esse jogo. O técnico Gilmar Dalpozo tem o retorno do lateral direito Marcelinho, do centroavante Mário Sérgio, artilheiro da Chape na Série B, e também do lateral esquerdo Mancha. Os três devem aparecer como novidade no time da Chapecoense para o jogo contra o Avaí. Volto com vocês. Valeu, Florão. Obrigado, trazendo direto da Arena Condá as informações do Clássico Catarinense da Série B. Ô, Badá, deixa eu te acionar novamente para questionar a respeito da presença de público amanhã no estádio.
Você acredita que o clima na cidade é de confiança? O torcedor vai realmente lá à Arena Condá para incentivar a Chapecoense? Ou ainda está receoso, está com aquele pé atrás? Vamos ter aquele público abaixo de 5 mil pessoas? É público para mais de 5 mil pessoas. A média da Chapecoense tem dado 4.500 torcedores em média. Alguns jogos a menos, um pouco mais em outros. Mas eu acho que amanhã vai ter o melhor público da Série B. Porque, quer ou não, a chegada do Dalpozo e do João Carlos Maringá deu uma reoxigenada no futebol da Chapecoense. Apesar desta derrota para o Vila Nova, o time vinha bem. Ganhou dentro de casa, como disse o Emerson, que era uma sina que a Chapecoense não conseguia ganhar dentro de casa. Ganhou e ganhou bem, numa atuação muito consistente contra o Ceará e ganhou por 2-1 numa boa atuação. Deixou o torcedor mais animado. Ainda não é aquela motivação que a gente já viu em outras épocas, mas o torcedor está mais animado e depois, vamos combinar, né? É um jogo especial, é um confronto de muita tradição, Chapecoense e Avaí, então eu acho que amanhã vamos ter o maior público, quem sabe, desta Série B na Arena Condá. Porque o torcedor da Chapecoense tem que entender, né? Que a torcida faz a diferença também nesses momentos de crise, momento que a equipe está precisando de apoio, de incentivo. O torcedor realmente tem que apoiar, tem que estar presente no estádio. A gente fala isso a respeito de todas as equipes catarinenses, né? A gente precisa ter mais presença do torcedor, mais esse sentimento de pertencimento. O Ian Cel vai trazer detalhes aí a respeito do Avaí, como é que vai o time do Enderson Moreira para esse confronto. O Eduardo Florão trouxe as notícias aí da Chape, como é que deve montar o time. E o Avaí, como é que vai para esse jogo, Ian? Olha, Alisson, o Avaí tem alguns desfalques, né? O William Maranhão, que atuou como lateral esquerdo ali na vitória contra o Ituano, está suspenso, recebeu o terceiro amarelo. Pedrinho, que foi titular depois de muito tempo, ele não era titular desde a eliminação do Avaí do Campeonato Catarinense. Ele recebeu o terceiro amarelo também no lance bobo, que ele tinha sofrido uma falta e caído fora de campo. Aí pediu atendimento médico, mas daí rolou para dentro de campo, o árbitro não gostou e deu cartão amarelo. Até o Enderson falou disso na coletiva. Citou um outro exemplo do Ituano, que o jogador fez a mesma coisa e não tomou amarelo, mas daí a gente entra no critério ou a falta dele, no caso da nossa arbitragem brasileira. No meio-campo, o Zé Ricardo e o Judson seguem fora, machucados, mas por outro lado o Mário Sérgio, que também estava lesionado, estava com problema muscular, deve voltar a figurar aí na lateral esquerda. A escalação está na tela: César, Marcos Vinícius, Gustavo Vilar, Thiago Panhussá e Mário Sérgio na defesa. O Rodrigo Santos e o Pedro Castro formam ali a dupla de volantes, o Giovani um pouquinho mais à frente. No ataque, o Garcês deve ser o substituto natural do Pedrinho, Wagner Love e Igor ali, o Igor que parte da ponta direita, mas forma quase sempre uma dupla de ataque ali com o Wagner Love. Esse é o Avaí para encarar a Chapecoense amanhã, Alisson. O Avaí tá mudando um pouquinho a postura, né? Nas rodadas anteriores, o Garcês voltava um pouquinho mais, o Pedro Castro ali pela direita. Com as ausências, ele acaba colocando o Igor e fica quase um 4-4-2 tradicional, né? Não sei se o Ian concorda comigo, mas tradicionalmente fica aquele 4-4-2, pelo menos o posicionamento ali em campo, a gente tem visto isso. O Avaí está a 3 pontos de encostar ali no pessoal do G4, a 3 pontos do grupo de acesso, e a Chapecoense tem a mesma pontuação do Ituano, que está fora do Z4, então são mais ingredientes que são adicionados nesse duelo, nesse clássico catarinense da Série B que rola amanhã lá na Arena Condá. O Enderson Moreira, treinador do Avaí, falou a respeito da campanha do clube até agora, do time na competição e como é que vai ser a partir de agora, visando o acesso, quem sabe uma vaga na Série A de 2025. Acima de tudo, nós temos que pontuar, entendeu? Não dá para ficar torcendo tanto contra tantos adversários. A distância, ela provavelmente vai diminuir do G4, mas pode ter muitos clubes ali ainda, muitos times aqui ainda, entendeu? Então, é difícil, a gente tem que fazer o nosso papel, nós temos que ganhar jogo, sempre ganhar jogo. Nós estamos numa corrida em que a gente está, acabou ficando muito atrás e nós estamos tentando uma corrida de recuperação. Então, é muito importante que a gente não crie uma ansiedade maior do que a necessário, precisamos ganhar jogo. Cada jogo agora é Chapecoense. A gente já falou no vestiário, já começamos a pensar nesse jogo que é dificílimo e temos que focar jogo a jogo e esperar que as coisas aconteçam. Como eu falei, assim, mais importante para mim é se a gente termina no G4, mais do que entrar agora no G4, já está no... Não, e às vezes a gente não vai terminar, vai adiantar o quê?
Então a gente precisa focar e estar próximo, perto, e quando a gente tiver essa oportunidade, que a gente possa entrar no G4 e terminar lá, que é o mais importante. Para conquistar esse objetivo, a gente calcula que o Avaí precisa de 7 vitórias nessa reta final da Série B para ter aquela matemática da tranquilidade e garantir a vaga na elite do futebol nacional no próximo ano. Então a tarefa não é fácil para o técnico Anderson Moreira, treinador do Avaí, que amanhã vai enfrentar a Chapecoense lá no Oeste Catarinense. O Ian Cel estava me falando aqui fora do ar que ele nunca venceu a Chapecoense comandando uma equipe. Então tenta quebrar também esse jejum, esse tabu, o comandante havaiano. Passamos a régua no assunto Série B, no clássico, na verdade, né? O clássico envolvendo Chapecoense e Avaí. Depois do intervalo, a gente vai falar de Série B para destacar o outro catarinense, o nosso representante, o Brusque, que também tenta evitar o rebaixamento à terceira divisão do futebol catarinense. Tem o Criciúma, o nosso clube de elite, que tem um jogão, hein? Jogo de 6 pontos contra o Atlético Paranaense, a gente também vai destacar isso depois do intervalo e falar de futsal, do campeonato, da Copa do Mundo, do nosso Mundial. A seleção está lá no Uzbequistão, de lá ao vivo já. Giovanni Martinello traz os detalhes pra gente, fica aí que a gente já volta.